E aí, pessoal, vamos começar o nosso Vale a Pena Ver de Novo na disciplina de Anatomia e Fisiologia Animal 2024.2. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E hoje vamos fazer um bate-papo super leve, descontraído e legal sobre o que vale a pena ver de novo na disciplina de Anatomia e Fisiologia Animal, sob a orientação da professora Rita Kelly Couto Brandão. E na nossa roda de conversa vão ter nossos colegas Janine Macedo, Vitor Hugo e Carlos Vinícius. E eu, obviamente, Gabriele. Então, vamos aí começar a nossa rodinha da conversa. E aí, Gabi. Prazer, aqui quem fala é Vitor Hugo. O nosso objetivo nesse podcast, é revisar os conteúdos de forma leve e fácil de entender. Então, vamos começar com o básico, O que é anatomia e fisiologia, Gabi? Fala pra gente. De uma forma bem sucinta, a anatomia é o estudo das estruturas do corpo, enquanto a fisiologia explica como as estruturas funcionam. Como exemplo bem assim didático para todo mundo entender, é como estudar um carro, A anatomia seria como conhecer cada peça e a fisiologia a gente entenderia como cada uma delas funcionaria. É basicamente isso, gente. Exatamente, Gabi. E é fascinante observar, como cada animal, possui uma diferença anatômica e como essa diferença ela pode ser refletida, na sua adaptação em diferentes ambientes em que cada um vive no seu modo de vida. Então, cada partezinha ali do corpo se ligando para funcionar é maravilhoso. E nós não podemos esquecer que o estudo em conjunto da anatomia e fisiologia é fundamental para aplicar em campos de conhecimento como na veterinária, medicina veterinária e na produção animal. Exatamente, é muito interessante isso, O quanto a fisiologia é importante para esses estudos e como é importante a gente também entender como vai funcionar o corpo e os ossos, o mecanismo dos animais. E seguindo essa linha, precisamos entender o sistema esquelético dos animais, que é a base de sustentação do corpo e ele protege os órgãos e dá suporte aos músculos e armazena minerais como cálcio. E precisamos entender como é que os ossos funcionam, como vão se desenvolvendo ao longo do crescimento dos animais, quais as funções dele, e como é importante a gente saber isso, de diferença de ossos, de estruturas, logo quando o animal nasce e ao longo da sua vida. Com certeza, Gabi. E dentro da disciplina, principalmente sobre 3 células ósseas. A primeira dela são os osteoblastos. E esses osteoblastos, eles vão fazer o quê? Eles vão formar esses ossos dos animais, Além dessa célula, a gente também vê os osteoclastos, que eles vão fazer o quê? Eles vão reabsorver esses ossos, ou seja, eles vão degradar ossos e liberar cálcio e outros minerais dentro da corrente sanguínea para ser reutilizado. Além dessa célula, também temos osteócitos, que ela vai manter o equilíbrio, ou seja, ela vai manter aquele osso sempre em manutenção, ou seja, renovando aquele tecido ósseo. Verdade, eu acho que essas células ósseas, acho que não vou esquecer mais, porque é impossível pegar a anatomia e não lembrar, de osteoblastos, osteoclastos e osteocitos. Sim. E vale, ressaltar também as diferenças, dos tipos de ossos. Como o Gabi falou, que os ossos, eles servem, como um armazenamento, como proteção de órgãos. Então, a gente tem os ossos longos, que servem ali para auxiliar, na movimentação do corpo. Tem os ossos planos também, que já faz esse papel, de proteger os órgãos importantes, como o coração, o pulmão, que são o cérebro também, que são órgãos mais sensíveis. Isso.
E falando de ossos, nós não podemos esquecer de musculatura. Exatamente. E agora vamos falar da importância muscular, porque osso sempre me lembra, pelo menos para mim, foi uma coisa que eu consegui ligar à musculatura. Eu acho que os dois, pelo menos nosso estudo de anatomia, né, e fisiologia animal, a gente sempre lembra. E o sistema muscular, né, ele é responsável pelo movimento do corpo, e temos músculos esqueléticos, lisos, e o coração, que é um músculo especializado. Como assim, Gabi? Ele é um músculo especializado? Ele, gente, é um músculo involuntário, então ele se contrai involuntariamente. Eu nunca vou esquecer, porque em anatomia vai ter aquela perguntinha na prova. E aí, o músculo do coração, ele fadiga, galera? Isso aí, ele não pode fadigar. Se ele fadigar, Exatamente. A a gente vai morre. acabar acontecendo o quê? Falecendo. É isso, eu nunca vou esquecer disso. Indo de arrasta pra cima. Exatamente. No decorrer do semestre, a gente viu que cada músculo em si tem uma função específica. Os esqueléticos vão ter a função de movimentação dos ossos, os lisos vão ter a função de peristaltismo das vísceras, como o estômago e intestino, por exemplo. E por fim, como já foi dito por Gabi, o músculo cardíaco, que é o responsável por bombear o sangue por todas as partes do corpo, que é um músculo que não pode atingir a fadiga. Exatamente. Não pode parar nunca, né, Carlos? Nunca. Além disso, que Carlos falou, né? Também vimos dentro do semestre a importância dos músculos na produção animal, principalmente na qualidade da carne. Ou seja, a qualidade da carne ela vai ser influenciada diretamente, né, pelas características intrínsecas desse músculo. Ou seja, ela vai impactar nos aspectos de maciez, sabor, suculência, cor e entre outros aspectos. E isso dentro da produção animal é de suma importância, né? Ou seja, a qualidade de carne, a qualidade da carne, seja do bovino, seja de suínos, de aves, ela vai estar diretamente relacionada com isso. Verdade. E também tem a parte sobre a quantidade de fibras musculares ser genética, que os machos Sim, geralmente têm mais fibras do que as fêmeas. Verdade. Exatamente. Tem a questão também da preferência, né, do consumidor, porque a gente vê que cada vez mais o consumidor ele tá preferindo carne com menos gordura, né? Ou seja, com mais Mais músculo. magra. Mais magra, Sim. com mais músculo e menos gordura. Isso. E podemos seguir agora, recapitulando também, durante o nosso semestre foi visto o sistema nervoso. E o sistema nervoso é o centro de controle do corpo, né, gente? O que ele processa informações e regula as ações conscientes e inconscientes. E ele, no caso do sistema nervoso, ele captura essas informações e leva a respostas, como movimentação do animal, tanto consciente quanto inconsciente. Ele processa, né, essas informações que ocorre principalmente no cérebro, e uma dessas informações que ocorre no cérebro vai para a medula espinhal, justamente para a locomoção dos animais. Exatamente isso aí. Ele é dividido, né? O sistema nervoso é dividido, como o Gabi falou, né, no central, que é com o cérebro e medula, e o periférico, né, que indica que inclui, na verdade, os nervos que são espalhados, né, por todo o corpo. Ou seja, como o Gabi falou, né, ele regula as ações consciente e inconsciente. Então, o que é que ele faz? O cérebro, ele manda a informação para o corpo, né, para esses nervos que estão espalhados por todo o corpo, e vai promover aquele movimento, né, ou aquela ação ali. O movimento consciente é no andar. Inconsciente já é mais da questão do coração, das batidas do coração, porque a gente não controla, né, as batidas do coração, a respiração também não é controlada, então é inconsciente, são ações, né, reguladoras inconscientemente. Não é incrível a complexidade do sistema nervoso em controlar inconscientemente esses processos fisiológicos como respiração e batimentos cardíacos?
E mudando de assunto, galera, agora vamos falar de termorregulação. Mas, Gabi, o que é termorregulação? O que você entendeu esse semestre? O que é termorregulação? Vamos lá. Termorregulação, gente, é o processo de controle de temperatura corporal, que pode acontecer em animais como aves e mamíferos que conseguem manter temperatura constante. E já em répteis, eles dependem do ambiente para conseguir mudar sua temperatura. É isso mesmo, Gabi. Lembra do exemplo que a gente viu em sala, dos cães que regulam o calor pela respiração? Sim, Outro exemplo também dos cavalos que suam bastante, lembram? sim. É exatamente isso. Os cães, ele não trocam, não tem essa termorregulação do calor como nós humanos, pelo suor, por exemplo. Ele respira, a velocidade da sua respiração vai dizer se como ele vai fazer essa termorregulação, né? Quanto maior a respiração, maior vai ser essa troca de calor ali dentro do ar que está dentro dos pulmões deles com o ar que está vindo de fora. E nos cavalos também, ele tem uma taxa de transpiração muito grande, porque eles são homeotérmicos, né? Que são animais que vão ter essa troca bastante de calor com o ambiente. E para essa termorregulação acontecer nos cavalos, eles vão suar bastante. Cerca de 12 litros, por exemplo, no dia. Um equino, ele pode liberar para essa termorregulação acontecer. Então, galera, quando vocês veem o cachorro com a língua para fora, é porque ele tá cansado, tá com sede, não, é porque ele tá com calor. E ele tá fazendo a troca de calor com o ambiente. Para manter ali, né, para regular, né, a sua temperatura corporal. E a gente viu, né, que é vital, né, conhecer a termorregulação, saber o que é, como ocorre em cada animal. E principalmente animais, né, que vivem em climas extremos, né, porque isso afeta, né, toda a produção animal, porque se o animal não tiver em condições adequadas ali, pode sofrer estresse, né? Pode sofrer não, né? Vai sofrer estresse. É como a professora sempre falava em sala, né? Animal estressado não produz bem. Animal feliz Exatamente. vai produzir. O bem-estar animal é essencial dentro da produção, né? Exatamente. Isso é aplicável até no transporte. Sim, Também. No transporte de galinhas, por exemplo, e porcos. Exatamente. verdade. Se você fizer um transporte, vamos dizer assim, de porcos, por exemplo, a pleno sol, né, meio-dia, vamos dizer ali, Sim. pode ser que esses animais não aguentem, né? Eles precisam ter uma troca de regulação, essa regulação termal deles excessiva, né? Como eles não têm glândulas sudoríparas, eles não vão conseguir a regulação, tendo a tendência de aumentar esse calor corporal e a morte, né? Nem só se transportar em horário quente, se transportar muito amontoado também influencia no calor. Verdade. E falando em calor, em dias de sol, me lembra o que é o sistema respiratório, né, gente? Com certeza. E o sistema respiratório, ela realiza a troca de gases essenciais, né? Como a entrada de oxigênio, que é essencial para a respiração celular, onde a energia é produzida na forma de ATP. E também na saída, né, do dióxido de carbono, que ele é o produto tóxico gerado pela respiração celular. E esse processo de trocas gasosas varia geralmente de acordo com a espécie. Por exemplo, nas aves, que além dos pulmões, também tem a presença de sacos aéreos que potencializam essas trocas gasosas, diferente dos mamíferos, que é feita apenas por pulmões. Exatamente, né? E é legal ver como a respiração ela tá totalmente ligada à energia que o corpo precisa para funcionar, né? E todos esses sistemas estão associados, e principalmente a energia, né? Que dentro da respiração ela vem através de etapas, né? Que é a produção da glicose dentro do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa que ocorre ali para a geração da energia, o ATP, né?
Com certeza. E agora, falando um pouco do sistema circulatório, é bom a gente lembrar, né, que o sistema circulatório, ele é importante porque ele transporta nutrientes, gases e hormônios pelo corpo. E ele inclui esse sistema circulatório, né, coração, vasos sanguíneos e o sangue. E é muito importante para o bom funcionamento dos órgãos vitais, porque se não tiver uma boa circulação do sangue nos animais, vamos ter problemas de saúde desses animais com certeza. E que provavelmente produtores, ou até a gente mesmo, se a gente quiser produzir tudo mais animais, vamos ter só prejuízo, né? Então a gente precisa ter também atenção nisso. É exatamente isso aí. Em cada animal, esse sistema circulatório, ele funciona diferente, né? E tem um tempo também diferente. Em animais de grande porte, esse tempo é de 30 segundos, ou seja, é bem rápido esse sistema, né, de circulação ali pelo corpo. E em gato, que eu achei mais curioso quando a professora falou na sala, é que em gato é mais rápido ainda, que é em 7 segundos, todo esse sistema. E o sangue, né, ele vai ser oxigenado e desoxigenado, e assim ele vai garantir uma circulação mais eficiente, mais eficaz ali pelo corpo, né, por todo o sistema ali. E além desse efeito de oxigenação e desoxigenação, o sangue também tem papel relevante na imunidade, transportando as células de defesa e Sim. plaquetas que ajudam na coagulação sanguínea. E além também desse processo de imunidade, o sangue participa também na regulação térmica. Por exemplo, o fígado, que é metabolizador de gorduras, e gorduras aquecem bastante, o sangue pega o calor do fígado e transporta para uma região menos quente. E pode acontecer também o contrário, quando uma região está fria, o sangue carrega o calor até aquela região para aquecer. É isso. Então, né, galera, vamos falar agora um pouquinho também do sistema hormonal. O sistema hormonal, ele regula funções como crescimento, reprodução e metabolismo. As glândulas como hipófise e a tireoide liberam hormônios na corrente sanguínea. E a tireoide é responsável por produzir hormônios essenciais ao metabolismo e ao crescimento, como a tiroxina e a tridotoxina, que é a T4 e a T3, que elas regulam o metabolismo e também o consumo de energia, a temperatura e o desenvolvimento do animal. Exatamente, Gabi. E um exemplo prático disso, do sistema endócrino, é a insulina, né? Que é essencial para controlar os níveis de glicose no sangue. Ou seja, a insulina ela vai regular ali a glicemia, facilitando, por meio dessas células, a captação dessa glicose. Ou seja, um indivíduo que tem uma desregulação dessa produção de insulina, ele não vai conseguir absorver essa glicose e vai ter um aumento muito alto dessa glicose no sangue. Ou seja, a insulina vai controlar isso. Por isso que os indivíduos geralmente aplicam a insulina, que tem essa deficiência, né? Para que os níveis de glicose abaixem e sejam metabolizados para dentro das células. Exatamente. A gente vê, né, que os hormônios, eles acabam funcionando não, né? Eles funcionam como uma forma de mensageiros, né? Mensageiros químicos, podemos dizer assim. Porque eles mandam uma mensagem, né, para o corpo ali, para o organismo. E essa mensagem, quando chega no corpo, no organismo, vai fazer com que aquele órgão, aquela função, haja de uma forma, né? Um exemplo disso é o hormônio CCK, que até teve uma questão na prova, né, que ele pergunta sobre a vesícula biliar. E basicamente, se quando ingestão, né, de gordura, esse hormônio é liberado, então é como se ele desse um sinal, ó, tá chegando gordura, aí vai ter uma contração na vesícula, e aí essa contração vai liberar a bile, e a bile vai fazer o quê? Ela vai emulsificar, ou seja, vai separar as gorduras em pequenas frações para facilitar a ação das enzimas.
para que, na verdade, as enzimas que vão quebrar essas partículas de gordura, né? Essas partículas menores de gordura, para poder facilitar na absorção dessa gordura, né, pelo corpo. Ou seja, quem já tirou a vesícula não tem mais esse processo de emulsificação. Ou seja, a gordura sai inteira. Literalmente, gente. E agora nós vamos falar de um dos assuntos que eu achei mais interessante no semestre, o sistema digestivo. Gabi, por que você achou incrível o sistema digestivo? Gente, porque particularmente eu não sabia que o sistema digestivo dos ruminantes eram dividido em 4 partes. Quem são ruminantes, Gabi? Exemplos bovinos, galera. Enquanto outros animais, como as aves, têm o papo e a moela. E, apesar que eu já ouvi falar, né, que a moela servia para triturar, vamos dizer assim, serve como meio que um liquidificador. Não, triturador para os alimentos, porque as aves não contêm dentes, né? Então, para mim, foi super interessante isso. Eu fiquei surpresa com os ruminantes, né? E outras formas do sistema digestivo é o chamado monogástrico, que é quando a espécie em questão só tem uma cavidade estomacal, por exemplo, suínos e cavalos, que mesmo que o processo seja mais simples, continua sendo igualmente eficiente dos ruminantes. É isso, Carlos. E essas diferenças, elas refletem diretamente nas adaptações alimentares de cada animal, né? Ou seja, essas adaptações, elas são moldadas pela necessidade de maximizar a obtenção de nutrientes desses animais, dentro das suas dietas específicas, né? E como o Gabi falou, né, os ruminantes, ele tem o estômago dividido em 4 partes, né? Primeiro, rumen, retículo, omaso e abomaso, que o abomaso é considerado como o estômago verdadeiro, né? Exatamente. E agora, falando, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, vamos para o último assunto, que é o metabolismo do carboidrato, proteínas e lipídios, que é um conjunto de reações que transformam nutrientes em energia ou matéria. O carboidrato dá energia rápida, o lipídio armazena energia e as proteínas ajudam na separação de tecidos, o que são essenciais para a construção de moléculas no organismo dos animais. E esses processos ocorrem de maneira interligada, garantindo um equilíbrio energético e estrutural para o corpo de cada animal. E a gente pode ver, né, que cada nutriente, ele tem o seu papel, né, específico ali, seu papel fundamental no organismo. E vai depender da espécie, né, e da necessidade energética. E também a demanda energética está relacionada com o porte da espécie. Sim. Como, por exemplo, as aves que são menores têm um metabolismo mais acelerado do que mamíferos grandes, como ruminantes que dependem mais da microbiota para digerir o alimento. Verdade. E torna o metabolismo um pouco mais devagar. Então, com isso, galera, vamos encerrar o nosso Vale a Pena Ver de novo. Então, conseguimos entregar aqui a vocês o que gostamos de ver durante a disciplina. E foi um pouquinho de cada assunto que cada um gostou. E foi um bate-papo realmente do que a gente conseguiu entender e aprender. E espero que vocês gostem e escutem até, se for necessário, o nosso próximo Vale a Pena Ver de novo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Janine. Muito obrigado, Carlos. Espero que nossos telespectadores tenham curtido esse bate-papo que a gente teve aqui e que ele ajude de alguma forma a fixar esses conceitos que são bons de revisar, né? São bem interessantes. Espero que vocês tenham fixado, aprendido algo com isso. E é isso. É isso. Se tiverem dúvidas ou sugestão, pode mandar pra gente, né? Para que a gente possa estar aprimorando e melhorando. Para quem sabe, né? Não rolar mais um próximo episódio. Exatamente. E é isso, pessoal. Valeu por acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau!